Olá, cá estamos nós novamente reunidos para mais um encontro com a nossa querida língua portuguesa. Hoje nós vamos encerrar a parte de gramática, não é? Falta concluir a pontuação. Deixei uma frase como lição de casa para vocês e, depois da pontuação, interpretação de texto. Então, vamos lá. Nós falamos na aula passada a respeito da vírgula, falamos dos dois pontos, falamos do ponto e vírgula, do travessão e dos parênteses. E aí eu disse para vocês que a vírgula tinha duas funções, não é isto? A vírgula isola termos dentro da oração ou orações dentro do período, não é? E nós estávamos na primeira parte, a vírgula isola termos dentro da oração. E aí falamos da inversão sintática, da ordem direta, falamos do termo interferente, não é? Que pode ser um adjunto adverbial, pode ser um aposto, um vocativo, qualquer coisa que fique entre o sujeito e o verbo e o complemento, ou o termo regente e o complemento nominal. Lembram-se disso? Sim. Nós dissemos que há muitas e muitas regras para o uso da vírgula, mas nós preferimos a visão contrária, onde nós não podemos colocar vírgula. E aí decidimos que não há vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento, nem em termo regente e seu complemento nominal. Lembram-se disso? Sim. E a frase que ficou como lição de casa era aquela frase super criativa a respeito da rosa. Lembram-se disso? Vamos então começar a aula de hoje com esta última frase da aula passada. A rosa, rainha das flores, é linda. Vocês se lembram qual foi a minha pergunta na aula passada? Sim, todos se lembram. Vejam, nós falamos que rainha das flores é um termo interferente. Aí está. Se rainha das flores é um termo interferente, que regra a gente pode usar com este termo interferente? Lembram-se da regra? Nos termos interferentes, ou as duas vírgulas se colocam, ou as duas vírgulas se tiram. E podem ser trocadas por parênteses ou travessões. Estão lembrados disso? Claro que sim. Aí a minha pergunta para vocês foi a seguinte. Vocês usariam sem vírgula? E aí vocês passaram a semana pensando e chegaram à seguinte conclusão. Não usaríamos sem vírgula. Aqui, obrigatoriamente, nós temos de colocar a vírgula. Agora, por que temos de colocar a vírgula obrigatoriamente? E aí, vamos lá. A resposta está num comentário que nós fizemos na aula passada. Que comentário foi esse? Lembram-se quando nós falamos dos dois pontos? Que nós falamos que os dois pontos introduzem uma explicação? Sim. E aí nós fizemos o seguinte comentário. Em língua portuguesa, toda explicação sempre virá marcada. Sempre. Não existe explicação solta em língua portuguesa. Ou ela vem introduzida por dois pontos, ou vem separada por vírgulas, parênteses, travessões. Não existem explicações soltas em língua portuguesa. Tá bem? Então, toda explicação sempre virá marcada. Vamos olhar o nosso termo interferente. A rosa, rainha das flores, é linda. O que rainha das flores está fazendo? Está explicando rosa. Então isto aqui é um termo interferente explicativo. Por isso a pontuação é obrigatória. Vejam só, nós vimos a seguinte regra. No termo interferente, ou as duas vírgulas se colocam, ou as duas vírgulas se tiram. Lembram-se disso? Sim. E aí, nós acrescentamos, e podem ser trocadas por
parênteses ou travessões. Aí está. Foi isso que nós vimos até aqui. Nos termos interferentes, ou as duas vírgulas se colocam, ou as duas vírgulas se tiram, e podem ser trocadas por parênteses ou travessões. Agora, se o termo interferente for explicativo, a pontuação se torna obrigatória. Aí está. Se o termo interferente for explicativo, a pontuação se torna obrigatória. Aí está. Pronto, agora a regra inteira para vocês. No termo interferente, ou as duas vírgulas se colocam. Faltou coisa aí. Nos termos interferentes, ou as duas vírgulas se colocam, ou as duas vírgulas se tiram. Vamos escrever. Nos termos interferentes, ou as duas vírgulas se colocam, ou as duas vírgulas se tiram. Pronto. Aí está. No termo interferente, ou as duas vírgulas se colocam, ou as duas vírgulas se tiram, e podem ser trocadas por parênteses ou travessões. Se o termo interferente for explicativo, a pontuação se torna obrigatória. Quando eu digo a pontuação, eu estou dizendo então que pode ser vírgula, podem ser os parênteses, podem ser os travessões. Então, se o termo for explicativo, tanto faz, vírgula, parênteses, explicações. Por ser explicativo, é obrigatório o uso de um ou de outro sinal. Simples, não? Anotaram isso? No termo interferente, ou as duas vírgulas se colocam, ou as duas vírgulas se tiram. E podem ser trocadas por parênteses ou travessões. Se o termo interferente for explicativo, a pontuação se torna obrigatória. Vamos, então, fazer esta mesma frase pontuada de outra maneira. Vamos lá. É um termo interferente, não é? É explicativo. Então, a pontuação se torna obrigatória. Aí está. Então, eu também posso fazer esta pontuação. Ou então, com os travessões. A rosa, travessão, rainha das flores. Travessão é linda. Olha que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Este quadro hoje está com memória, não é? A gente apaga e a imagem continua. Aí está. Imagens do além. Vamos lá, a rosa rainha das flores é linda. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então anotem estas 3 frases que eu tenho mais uma ainda para vocês. Vamos lá, mais uma. Vejam isto. A rosa. Eu vou escrever pequenininho porque eu quero encaixar tudo numa linha só. Mas eu vou lendo, mesmo que vocês não consigam enxergar, vocês adivinham, tá bem? Vamos lá. A rosa, rainha das flores, todas cheirosas, é linda. Vamos lá. A rosa, rainha das flores, todas cheirosas, é linda. Eu quero saber de vocês que pontuação vocês fariam aí. Façam a lápis, porque talvez a gente apague. Eu acho que a maioria faria isso aqui. A rosa, vírgula, rainha das flores, vírgula, todas cheirosas, vírgula, é linda. Fariam isso? Alguns sim, alguns não. Deste jeito está errado. Por que o período ficou errado? Simples. Rainha das flores está explicando rosa.
Não é isso? É. E esse todas cheirosas está explicando o quê? Flores. Todas cheirosas está ligado a flores. Vejam, então eu tenho um termo explicativo para a rosa e outro termo explicativo para flores. Se eu coloco vírgula, 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 fica parecendo que é uma sequência de termo explicativo para a rosa. A rosa, rainha das flores, todas cheirosas, é linda. E a gente sabe que todas cheirosas não se liga a rosa, porque rosa está no singular. Então vejam, se os referenciais são distintos, a pontuação também deve ser distinta. E aí eu tenho 3 maneiras diferentes de separar termos interferentes. Então vamos usar estas 3 maneiras diferentes. Vejam isto. Todos atentos aqui para a tela. A rosa, vou começar um termo interferente. Então uso a vírgula. Rainha das flores, vou começar outro termo interferente, não vou? Vou usar travessões ou parênteses agora. Vamos colocar os parênteses. Aí está, todas cheirosas. Terminei o todas cheirosas, não terminei? Então eu fecho os parênteses. Agora eu também terminei o rainha das flores, porque aqui o é já é o verbo que é a continuação daquele sujeito. Então aqui eu coloco vírgula. Pronto. Agora a frase está correta. A rosa, vírgula, rainha das flores, parênteses. Todas cheirosas, fecha parênteses, vírgula, é linda. Eu preciso fechar aqui com a vírgula? Claro que sim, porque se eu não coloco esta segunda vírgula, a primeira separa o sujeito do verbo. Então o que nós temos aqui é um termo interferente dentro de outro termo interferente. Podia fazer isso com os travessões também. Vejam isto. A rosa, vírgula, rainha das flores, travessão, todas cheirosas, travessão, vírgula, é linda. Travessão e vírgula, isso mesmo. Esta frase está perfeita. Por que eu coloquei travessão e vírgula? Ora, este travessão fecha o primeiro. Esta vírgula fecha a primeira vírgula. Se eu não colocar o travessão e a vírgula, eu só abri e não fechei o termo interferente. E aí eu separo o sujeito do verbo, o verbo do complemento, e aí por diante. Lembram-se da sentença matemática, em que a gente coloca chaves, colchetes, parênteses? É a mesma coisa. Você vai colocando um termo dentro do outro, abrindo e fechando. Abriu com vírgula, fechou com vírgula. Abriu com parênteses, fechou com parênteses. Abriu com travessão, fechou com travessão. Muito fácil, não? Por isso que isto aparece na prova. A gente vê muito isso nas provas da UNB. E vocês que vão fazer agente escrivão vão fazer prova da UNB. Lá eles colocam muito isso para destruir candidato. Tem gente que olha e diz, nossa, travessão e vírgula está errado. Não, está certinho. Isso daqui é o que a gente chama de ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Aqui é um termo explicativo para o sujeito, um termo explicativo para o explicativo do sujeito. Então a frase toda está em ordem direta. Vamos fazer uma inversão? Peguem esse é linda que está aqui e coloquem lá na frente. Comecem com é linda e aí o restante, a rosa, rainha das flores, todas cheirosas. Como vai ficar a frase de vocês? 30 segundos para escreverem. Vamos lá, eu vou escrever também. Vamos ver se eu vou acertar. Ah, é para começar com é linda, já errei. Vamos lá. É linda a rosa, vírgula, rainha das flores, abre parênteses, estou fazendo a primeira, todas cheirosas, fecha parênteses, vírgula, ponto.
Deu certo isso? Estranho, né? Vamos lá, a de baixo agora. Nós vamos mudar, hein? Não copiem tudo desse jeito ainda. É linda a rosa, vírgula, rainha das flores. Travessão, todas cheirosas. Travessão, vírgula, ponto. Nossa, mais estranha ainda. Vamos lá, por quê? Muito simples. Ao colocar o é linda lá na frente, o que era termo interferente ficou no final do período, não ficou? Ficou. Esta vírgula aqui não é idêntica à primeira? É. Então eu não devo repeti-la. O ponto final a substitui. O ponto final encerra. E os parênteses? Ah, os parênteses eu preciso. Porque os parênteses sempre se usam aos pares. Um é côncavo e o outro é convexo. Então, obrigatoriamente, eu preciso usar os dois. Pronto, aí está. É linda a rosa, vírgula, rainha das flores, abre parênteses, todas cheirosas, fecha parênteses, ponto. Agora vejam a de baixo. É linda a rosa, rainha das flores, todas cheirosas. Esta vírgula não é idêntica à anterior? É. Então eu não devo repeti-la, o ponto final a substitui. Esse travessão não é idêntico ao anterior? É. Então o que acontece? Eu não o repito. Aí está. O ponto final encerra tudo. Pronto. Agora a frase está correta. Por isso a gente vê de vez em quando um travessão só no nosso texto. Era um termo interferente que ficou no final do período e por isso então o ponto final substitui o último. Muito legal isso, não? Isso estará na prova de vocês com certeza absoluta. Isto sempre aparece nas provas da UNB. Dúvidas, perguntas, questões até aqui? Não? Então lembrem-se, nos termos interferentes ou as duas vírgulas se colocam ou as duas vírgulas se tiram. E elas podem ser trocadas por parênteses ou travessões. Se o termo interferente for explicativo, a pontuação será obrigatória. E você pode colocar um termo interferente dentro de outro. Aí você vai usando vírgulas, parênteses, travessões, abriu com vírgula, fechou com vírgula, abriu com parênteses, fechou com parênteses, abriu com travessão, fechou com travessão. Tá certo? Simples isto? Com isto, então, nós encerramos aí a primeira parte do uso da vírgula. A vírgula separa termos dentro da oração. Vamos agora para a segunda parte do uso da vírgula. A vírgula isola orações dentro do período. Lembrou-se disso? A vírgula separa termos dentro da oração ou orações dentro do período. Então nós vamos fazer esta segunda parte agora. Orações dentro do período. A gente já sabe o que é um período, não sabe? Sim. Tudo que vai de uma letra maiúscula até um ponto. Isso é um período. E oração? Oração, tudo que tem verbo. Tem verbo é oração, não é isso? Para ser período, é preciso ter, além do verbo, sentido completo. Se não tiver sentido completo, não é um período, certo? Então vamos lá. Vamos verificar a seguinte estrutura. Isso daqui é uma oração. Aqui eu vou colocar outra oração. E vou terminar tudo por um único ponto. Aí está. Pronto, nós temos aqui um período composto. Um período composto por duas orações. Poderiam ser 3 orações, 4 orações, 10 orações, como preferirem. Então aqui são 2 orações. O que é que eu faço para separar as orações? Vírgula. Lembrem-se que a definição que nós fizemos foi: a vírgula separa termos dentro da oração ou orações dentro do período. Então, este esquema gráfico traz a primeira regra. Vejam isto. Anne comeu banana.
Anne comeu banana. João comeu melão. Aí está. Vejam, eu tenho duas orações terminadas por um único ponto. Como é que eu faço para separá-las? Vírgula. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, mas aqui só serve a vírgula? Não. A vírgula também é usada para isso, mas nós podemos colocar outra coisa. Podemos colocar o quê? Podemos colocar um ponto final. Vejam, nessa daqui o ponto final cabe. Anne comeu banana, ponto final. João comeu melão, ponto final. Aí eu não teria mais um período composto, eu teria dois períodos simples. Porque período é tudo que vai de uma letra maiúscula até um ponto final. Não é isso? Então, se eu coloco vírgula, eu tenho um período composto, porque temos um verbo, outro verbo e um ponto. Se eu coloco ponto final, eu tenho dois períodos simples colocados um ao lado do outro. Então, aqui eu posso usar também o ponto final. O que mais eu posso usar, além do ponto final? Eu poderia usar também o ponto e vírgula. Aí está, olha só, a gente ainda não tinha falado do ponto e vírgula. É para isso que serve o ponto e vírgula em língua portuguesa, para separar orações dentro do período. O ponto e vírgula, então, substitui a vírgula quando a vírgula está separando orações dentro do período. Repararam que até agora a gente ainda não tinha falado do ponto e vírgula? Não, porque o ponto e vírgula só pode ser usado aqui, para separar orações dentro do período. Então, esta frase pode ter um ponto final, não é isso? Poderia ser um ponto e vírgula. Vamos lá. Anne comeu banana. Uma vírgula, um ponto e vírgula, tanto faz. Vamos escrever então com vírgula também. E com vírgula. A UNB vai fazer isso, hein? Ela vai mudar a pontuação da frase e vai perguntar para vocês se está certo ou se está errado. Aí está. Pronto. As três são corretas. Anne comeu banana, ponto. João comeu melão. Anne comeu banana, ponto e vírgula. João comeu melão. Anne comeu banana, vírgula. João comeu melão. Mas esta frase deste jeito ela é muito primária, não é? É. Então vamos colocar aqui ponto e vírgula ou vírgula. Ela é primária demais. Fica parecendo composição de primeira série. O que é que a gente pode fazer para melhorar este período? Eu poderia desaparecer com o segundo verbo. Vamos desaparecer com o comeu. Vejam isto. Anne comeu banana, vírgula. João, melão. Ah, agora ficou melhor. Anne comeu banana, João, melão. Mas, digamos que eu esteja em minha casa daqui uma semana, vá reler esta frase e não me lembre da aula. Aí eu leio assim. Anne comeu banana, João melão. Não fica parecendo que eu estou avisando ao João melão que a Anne comeu banana? Sim. O que é que a gente faz então para que o João não fique melão? Uma vírgula. Olha só, a vírgula substitui o verbo que se repete. Isso até tem nome em língua portuguesa. Isto se chama zeugma. E o que é o zeugma? É isso, quando você coloca uma vírgula para ocultar o verbo que se repete. Anne comeu banana, João, melão. Então aí está. Esta vírgula é obrigatória? É, quando você oculta um verbo que já foi escrito anteriormente, no lugar dele você coloca uma vírgula. E isto se chama zeugma. Agora a frase ficou legal. Porém, pensem o seguinte. Imaginem que nós estamos em nossa casa daqui a uma semana, não nos lembramos da aula, e aí vamos ler a frase e lemos assim. Anne comeu banana, João, melão. Não fica parecendo que ela deu uma mordidinha em cada uma? Sim, e a Anne não é canibal. O que é que a gente faz então para que a Anne coma só a banana e o João coma o melão? Ponto e vírgula.
em qualquer uma? Não, nas que separam as orações. É assim que o ponto e vírgula se torna obrigatório. Quando? Quando você precisa separar orações e uma delas, pelo menos, já contém a vírgula. Se uma delas já contém vírgula, então a que separa as orações, você transforma em ponto e vírgula. Muito legal, não? E nas três de cima, preciso do ponto e vírgula necessariamente? Não, poderia ser vírgula. E por que aqui eu não posso? Porque se aqui eu deixo vírgula e vírgula, fica parecendo uma enumeração. Então, posso colocar ponto e vírgula em qualquer lugar? Não. Esta vírgula, João, vírgula, Melão, ela separa duas orações? Não. Então ela não pode ser transformada em ponto e vírgula. Qual é a vírgula que pode ser transformada em ponto e vírgula? É a que separa orações. Aí está. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Vamos ver uma outra frase que vai aparecer na prova de vocês. Eles sempre colocam ponto e vírgula lá em estruturas enumerativas. Vocês vão ver como é eficiente. Eu vou usar aqui um exemplo, depois nós vamos mudar a pontuação. Então esperem o resultado, né? Esperem a finalização, para depois colocarem as vírgulas e os pontos e vírgulas. Vamos lá. Já comprei todos os presentes. 2 pontos. Agora eu vou explicar quais foram os presentes que eu comprei. Um carrinho, vírgula, para o Childerico, vírgula, uma boneca, vírgula, para a Radegondes, vírgula, uma joia, opa, é pingo e não acento, uma joia, vírgula, para a Atanagildetina. Vírgula, uma bolsa, vírgula, para a mamãe. Ponto. E aí? É uma boa pontuação? Já comprei todos os presentes. Um carrinho para o Childerico, uma boneca, para a Radegondes, uma joia, para a Tanajudetina, uma bolsa para a mamãe. Nossa, me perdi inteiro. Olha que terrível. Eu percebo que aqui nós estamos trabalhando com blocos. Eu poderia tirar esta vírgula. Olhem todos para a tela. Esta vírgula, esta vírgula, esta vírgula e esta. Vejam. Já comprei todos os presentes. Um carrinho para o Childerico. É o primeiro bloco. Uma boneca para Radegondes, é o segundo bloco. Uma joia para Tanajudetina, é o terceiro bloco. E uma bolsa para a mamãe, é o último bloco. Assim já está perfeita, desse jeitinho. Já comprei todos os presentes. Um carrinho para o Childerico, uma boneca para Radegondes, uma joia para Tanajudetina, uma bolsa para a mamãe. Mas eu adorei colocar uma vírgula aqui. Fica uma paradinha bem interessante, não fica? Notem que paradinha legal. Já comprei todos os presentes. Um carrinho para o Childerico. Aí esta vírgula aqui substitui o verbo comprar. Um carrinho comprei para o Childerico. Uma boneca para Radegondes. Uma joia para Tanajudetina. Uma bolsa para a mamãe. Não fica legal? Para que eu deixe essa vírgula aí no meio dos blocos, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de trocar as vírgulas que separam os blocos por ponto e vírgula. Olha só como ficou legal. Pronto, esta é a pontuação definitiva. Um carrinho, vírgula, para o Childerico. Ponto e
ponto e vírgula. Uma boneca, vírgula, para Radegondes, ponto e vírgula. Uma joia, vírgula, para Tanajudetina, ponto e vírgula. Uma bolsa para a mamãe. Uma bolsa, vírgula, para a mamãe. Perceberam que o ponto e vírgula separa os blocos externamente? Internamente nós temos estas vírgulas. Elas podem ser tiradas, mas, se eu quiser deixá-las, as outras se transformam em ponto e vírgula. Muito fácil, muito simples, como tudo na língua portuguesa. Anotaram, então, esta pontuação? Então, vamos lá. Vamos para outro esquema gráfico. Nós vamos aqui verificar algumas regras básicas que servem para todas as frases da língua portuguesa. E aí, estes esquemas vão ficar na memória de vocês, e a partir desses esquemas vocês vão fazer toda a pontuação das outras frases. Então, nós já decidimos o seguinte. Vamos olhar aí o nosso esquema gráfico que a gente já fez aí no caderno. A gente disse que, com duas orações, nós usamos a vírgula para separar as orações. Não é isto? Esta vírgula, então, ela é obrigatória. Certo? Certo, já vimos isso. Agora imaginem o seguinte. Eu posso trocar por ponto final e por ponto e vírgula. Já decidimos isso. Eu tenho aqui uma oração, tenho aqui outra oração, as duas terminadas por um único ponto, ou seja, um período composto. E uma delas tem conjunção. Ah, olha só. Elas são ligadas por conjunção. Eu coloquei uma conjunção ligando as duas orações. E aí, que regra vocês conheciam até ontem para fazer esta pontuação? Lembram-se que a gente tinha que ficar decorando um monte de conjunções para fazer a pontuação? Aí vocês vão dizer, nós decoramos um monte de conjunção para fazer a colocação pronominal. E eu digo, nossa, é mesmo? Aí está. A conjunção, ela impõe um sentido, ela liga as duas orações. Agora vamos lá, usando o raciocínio lógico. Se a gente usa uma conjunção para ligar orações, nós vamos separá-las por vírgula? Claro que não. Então, aquele monte de regras que a gente aprendeu lá no ginásio, hoje elas se tornam absurdas. A gente aprendeu que a vírgula tinha que separar isso, separar aquilo, separar aquele outro, antes da conjunção X, da conjunção Y, da conjunção Z. De hoje em diante, esqueçam tudo isso. Se eu estou usando a conjunção para ligar orações, por que eu colocaria a vírgula entre elas? Não é isso? Aí alguns vão dizer, mas Aguinaldo, a gente sempre aprendeu assim. Tudo bem. Você pode separar por vírgula. Por quê? Porque são duas orações. E a gente viu que quando temos duas ou mais orações, separamos por vírgula. Mas por que uma delas veio com conjunção? Você não precisa necessariamente da vírgula. Então, pensem nisso. Se houver uma conjunção, a vírgula se torna facultativa. Vamos anotar isso? Se houver uma conjunção, esta vírgula se torna facultativa. Sempre assim. Então, a vírgula é obrigatória para separar as orações. Se houver uma conjunção, a vírgula se torna facultativa. Vejam isto. Ela sorriu quando me viu. Vejam, ela sorriu, vírgula, quando me viu. O que esta vírgula está fazendo? Separando as orações. Ah, mas tem uma conjunção aqui. Quando é conjunção? Então eu não preciso da vírgula. Ela sorriu quando me viu. Vocês já viram frases assim? Claro. Vejam outra. Ela ficará feliz se você vier. Estou falando com uma amiga, e aí a mãe da amiga me adora, e ela diz, venha nos visitar. Ela ficará feliz se você vier.
O se é uma conjunção, então eu posso deixar sem vírgula. Ela ficará feliz se você vier. Aí está. Olha que fácil. Com conjunção, então, a vírgula se torna facultativa. Aí alguns vão dizer, mas Aguinaldo, eu já vi vírgulas obrigatórias com conjunção. Pensem nisso. Com as conjunções, a vírgula é facultativa. Você pode ou não usar. Mas, cuidado. Existem conjunções de diversos tipos. Conjunções que expressam vários sentidos. Algumas conjunções são explicativas. Ora. O que nós falamos a respeito da explicação em língua portuguesa? Que toda explicação é sempre marcada. Ou então, algumas conjunções são adversativas. Já ouviram falar em oposição? Sim. Então, se a conjunção for explicativa ou se a conjunção for opositiva, vírgula obrigatória. Aí está. Agora sim a gente pode falar em vírgulas obrigatórias. Antes da conjunção, a vírgula é facultativa. Mas se a conjunção for explicativa ou opositiva, a vírgula se torna obrigatória. Pronto. Aqui satisfazemos aqueles que acham que sempre devemos colocar vírgula. Vejam só. Ela sorriu porque irá à festa. Ficou estranha essa frase, né? Vamos trocar. Ela sorriu por ela estar feliz. Ela está feliz porque irá à festa. Aí está. Eu posso tirar esta vírgula? Não, a conjunção porque é explicativa. Se ela é explicativa, a vírgula é obrigatória. Vejam outra. Ela está feliz, porém chora. Ela está feliz, porém chora. Vamos trocar. Porém, vamos deixar o chora mesmo, vai. Aí expressa oposição. Ela está feliz, porém chora. Vejam, porém expressa oposição. É uma conjunção adversativa. Por isso a vírgula é obrigatória. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Aí está. Antes da conjunção, a vírgula é facultativa. Se a conjunção for explicativa ou positiva, a vírgula se torna obrigatória. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar de novo os dois esquemas gráficos que estão aqui para vocês. Eu tenho duas orações. Separo as orações por vírgula. Não é isso? Obrigatoriamente. Se eu colocar uma conjunção, a vírgula se torna facultativa. Se a conjunção for explicativa ou positiva, a vírgula se torna obrigatória. Isso daqui é o que a gente chama de ordem direta. Na ordem direta, você tem uma oração sem conjunção e a segunda oração com conjunção. Esta é a ordem direta do período. E se eu fizer uma inversão sintática? Se eu pegar essa oração iniciada por conjunção e colocar lá na frente. Vejam isto. Aqui está uma oração, aqui está outra oração. Terminadas por um único ponto. E a oração que tinha conjunção, eu coloquei aqui na frente. Aí está. Ora. Vamos usar o raciocínio lógico.
Esta vírgula que está aqui, ela separa as duas orações, obrigatoriamente. Se eu coloco uma conjunção, a vírgula se torna facultativa. Agora, raciocínio lógico. Se eu peguei a oração com conjunção que estava aqui e coloquei lá na frente, vejam o que aconteceu. Existe alguma conjunção ligando as duas? Não, porque a deslocada já está lá. Então, esse esquema gráfico volta a ser idêntico ao primeiro. Ou seja, a segunda oração não está sendo iniciada por conjunção. Nós deslocamos. Então, aqui, a vírgula volta a ser obrigatória. Porque é o mesmo esquema gráfico do primeiro desenho. Não há conjunção. Se não há conjunção, a vírgula é obrigatória. Mas, Aguinaldo, você colocou conjunção. Não. Eu desloquei a oração. A conjunção, semanticamente falando, continua ligando as duas. Mas na estrutura frásica, eu não vejo uma conjunção entre uma e outra. Por isso a vírgula é obrigatória. Vamos ver um exemplo. Quando me viu, ela sorriu. A frase que vimos agora há pouco, invertida. Quando me viu, vírgula, ela sorriu. Se você vier, vírgula, ela ficará feliz. Aí está. Se você vier, vírgula, ela ficará feliz. As duas, então, têm vírgulas obrigatórias. Por quê? Porque nós deslocamos a oração com conjunção lá para o começo. Vejam, o quando é a conjunção e o se é a conjunção. Cuidado com isso, então. Simples assim. Isso é ordem indireta. Na ordem indireta, então, período em ordem indireta tem vírgula obrigatória. Dúvidas? Problemas, questões até aqui? Não? Então, vamos adiante. Nós temos ainda outros comentários a respeito destas organizações. Vejam só. Vamos agora neste último esquema gráfico. Você tem aí conjunção iniciando um período, não tem? Tem. Se a conjunção está iniciando um período, ela veio com letra maiúscula, não veio? Isto. Vamos lá. Ela veio com letra maiúscula. Se ela veio com letra maiúscula, ela está iniciando um período. Se ela está iniciando um período, eu posso ou não colocar uma vírgula depois dela. Ora, 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 ora. Se a conjunção inicia o período, eu posso ou não colocar vírgula depois dela. Isto acontece com várias conjunções, não com todas, com várias, hein? Senão, aí fica dizendo, todas podem ter vírgula. Não. Conjunção que inicia período. Conjunção que inicia período. Vírgula posterior facultativa. Com ou sem vírgula. Como assim, Aguinaldo? Vejam isto. Portanto, ela ficará feliz. Portanto, ela ficará feliz. Vejam, a minha conjunção está iniciando um período, não está? Sim. Como é que eu sei? Porque ela está com letra maiúscula. Para iniciar período, ela precisa estar com letra maiúscula. Eu posso colocar vírgula depois dela. Portanto, vírgula, ela ficará feliz. A UNB ama fazer esta pegadinha. Ela vai colocar mas, vírgula, portanto, vírgula, porém, vírgula, logo, vírgula. E aí vai tirar a vírgula e vai perguntar se podemos ou não tirar a vírgula. Se podemos ou não colocar a vírgula. Se a conjunção estiver no início do período, ou seja, com letra maiúscula, a vírgula depois dela é facultativa.
É claro que você não vai fazer isso com todas as conjunções. Se fosse um quando ela me viu, vírgula, sorriu. Você não vai dizer quando, vírgula, ela me viu. Não, tem de fazer sentido, né? Geralmente são as conclusivas e as adversativas. Geralmente. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então aí está. Se a conjunção vem com letra maiúscula, a vírgula depois dela é facultativa. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, e se a conjunção não estiver iniciando o período, eu posso colocar vírgula depois dela? Não. Vamos ver o esquema gráfico que está aqui na lousa. Falei que íamos trabalhar com esses desenhos. Vamos lá, vamos ver este aqui de cima. Nós temos duas orações, não é isto? O que esta conjunção está fazendo? Ligando as duas. Eu posso colocar vírgula depois desta conjunção? Não. Por quê? Porque esta conjunção está no seu local ideal, ela está ligando as duas orações, não é ordem inversa nem nada. Agora, vejam isto. Eu tenho esta oração, vou colocar um pouquinho mais para baixo, esta oração, e tenho também esta outra oração. As duas terminadas por um único ponto. Aí está. Esta conjunção que deveria estar aqui, eu desloco para o meio da oração a que ela pertence. Vejam, ela deveria estar aqui. O local ideal da conjunção é o início da oração a que pertence. Então aqui eu tenho duas orações, não tenho? Tenho. Uma delas tem conjunção, mas a conjunção está deslocada. Então aqui a vírgula é obrigatória. Por quê? Porque são duas orações e não há conjunção ligando. Aí vocês vão dizer, mas há conjunção, Aguinaldo? A conjunção está deslocada. Quando eu desloco a conjunção, fica igual ao primeiro esquema. Vejam o primeiro. Você tem duas orações e não há conjunção entre elas. Comparem, então, que isto aqui é idêntico a isto aqui. Agora, outra coisa interessante. Qual é o local ideal desta conjunção? O início da oração a que pertence, não é? Então, essa conjunção, ela aparece deslocada. Deslocada, isso mesmo. Nós tiramos do início e passamos para o meio da oração. Se a conjunção estiver deslocada, vírgulas obrigatórias. Vírgulas obrigatórias? Sim. Uma antes e uma depois. Aí está. Se a conjunção estiver deslocada, obrigatoriamente ela será isolada por vírgulas. Uma antes e uma depois. Vamos ver um exemplo? Ela saiu, voltou, porém, logo. Aí está. Ela saiu, voltou, porém, logo. São duas orações, não são? Ela saiu é uma oração. Voltou, porém, logo é outra oração. Existe conjunção ligando as duas? Não. Então aqui eu preciso de uma vírgula para separar estas duas orações. Mas vejam, o porém não deveria estar aqui? Ela saiu, porém, voltou logo? Sim. Então essa conjunção foi deslocada. Se esta conjunção foi deslocada, obrigatoriamente ela ficará isolada por vírgulas. Por isso que a gente vê vírgula depois de conjunção quando ela está com letra minúscula. Se ela está com letra maiúscula, ela está iniciando o período, aí a vírgula é facultativa. Agora, com letra minúscula, tomem cuidado. Ela só terá vírgula se ela estiver deslocada. Aí as vírgulas são obrigatórias. Agora vejam como ficou estranho o período. Ela saiu, vírgula, voltou, vírgula, porém, vírgula, logo, ponto. O que é que eu posso fazer para melhorar esta pontuação? Ficou uma sequência de vírgula muito próximas às vírgulas aí. Já sei. A que separa as orações pode ser transformada em
ponto e vírgula. Olha como ficou legal agora. Ela saiu, ponto e vírgula, voltou, vírgula, porém, vírgula, logo. Simples isto? Fácil? Como tudo na língua portuguesa. Então lembrem-se, se a conjunção estiver deslocada, as vírgulas são obrigatórias para isolá-la. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Então aí está. Com estes esquemas gráficos, então, a gente vai resolvendo aí a questão da pontuação. Vamos lá. Vamos de novo olhar todos eles para que não haja problema. Vejam aí os 3 na tela. Você tem 2 orações, e aí o que é que você faz? Separa por vírgulas. Você colocou uma conjunção ligando estas orações, então a vírgula é facultativa. Se a conjunção for explicativa ou opositiva, então a vírgula é obrigatória. Você deslocou esta conjunção para o meio do período? Sim, para o meio do período não, para o meio da oração. Não é isso? Essa conjunção precisa ser isolada por vírgulas. E aí eu uso a vírgula ou ponto e vírgula para separar as orações do período. Tanto faz vírgula ou ponto e vírgula. E se essa conjunção vier com letra maiúscula, aí tanto faz ter ou não vírgula depois dela. Fácil, não? Simples. Como tudo na língua portuguesa. Agora é claro, a partir dessas informações, nós temos que usar raciocínios e mais raciocínios. Por quê? Porque aqui eu posso dar uma frase básica, outra frase básica, mas na hora da prova a gente nunca sabe que frase vai sair da cabeça do examinador. Não é isso? Uma pessoa, quando escreve, ela pode colocar a pontuação de diversas maneiras por uma questão de estilo. Então a gente tem de estar apto a perceber a pontuação feita. A base é essa que nós vimos. Vamos ver uma outra frase para que vocês percebam algo bem interessante. Vejam isto. Ela saiu, porém, como combinamos, conforme o combinado. Vamos colocar isso. Ela saiu, porém, conforme o combinado, voltou logo. Ela saiu, porém, conforme o combinado, voltou logo. Vamos lá. Quantas orações nós temos aqui? 2. Ela saiu é uma, porém, conforme o combinado, voltou logo, é outra. O que a gente faz para separar estas orações? A gente usa vírgula. Ela saiu, vírgula, porém, conforme o combinado, voltou logo. Isso está perfeito. Eu vou colocar outras vírgulas e vocês vão dizer se elas estão certas ou não. E aí? Ela saiu, vírgula, porém, vírgula, conforme o combinado, voltou logo. Esse porém está entre vírgulas ou não? Não. Como não, Aguinaldo? Eu estou vendo. Vamos passar os traços embaixo das orações. Esta é a primeira oração. Esta é a segunda oração. Vamos lá. O que a primeira vírgula está fazendo? A primeira vírgula está separando as duas orações. Uma oração, outra oração, separo por vírgula. O que a segunda vírgula está fazendo? O que a vírgula depois do porém está fazendo? A vírgula depois do porém está juntamente com a outra vírgula, isolando esse termo interferente, conforme o combinado. Olha que legal! A vírgula, então, não está depois do porém. A vírgula está antes do conforme.
Muda tudo, não muda? Muda. Se eu disser que a vírgula está depois do porém, eu estou isolando a conjunção porém. E eu sei que eu não posso isolá-la. Eu só posso colocar vírgula depois da conjunção se ela estiver com letra maiúscula ou se ela estiver deslocada. Não é nenhum nem outro caso. Ela não está com letra maiúscula e ela não está deslocada. Então esta vírgula aqui não é da conjunção. Esta vírgula é do termo interferente, conforme o combinado. Simples, não? Eu posso tirar esta vírgula, então? Só uma? Não. Por que não? Porque no termo interferente ou as duas vírgulas se colocam ou as duas vírgulas se tiram. Então, para tirar uma, eu tenho de tirar a outra. Poderia deixar sem vírgula, mas as duas ou sem nenhuma. Simples, não? Vejam outro exemplo. Ela saiu e talvez volte logo. Vamos fazer uma pontuação para esta frase. Como vocês fariam a pontuação? Alguns deixariam assim. Ela saiu e talvez volte logo. Ponto final. Por quê? Ora, porque são duas orações, não é isto? É. Uma delas é iniciada por conjunção. Então a vírgula aqui é facultativa. Facultativa é. Muita gente acha que se tem não tem vírgula. Mas a vírgula não é uma conjunção? A vírgula volta. O não é uma conjunção? É. Ele entra na regra geral, então. Se tem conjunção, a vírgula é facultativa. Então eu posso dizer, ela saiu, vírgula, e talvez volte logo. Vejam só, está certinha. Eu estou separando duas orações. Aí está. Uma delas tem conjunção, posso ou não usar a vírgula. Vejam esta agora. Ela saiu e, vírgula, talvez, vírgula, volte logo. Eu posso usar vírgula depois do e? Não. Então esta frase está errada? Não. Esta vírgula está depois do e? Não. Olha que interessante. Esta vírgula não está depois do e. Ela está antes do talvez. Ela saiu é uma oração. E talvez volte logo é outra. Notem que estas duas vírgulas estão isolando o advérbio talvez. Então elas estão corretas. Cuidado, hein? A vírgula não está depois do é. A vírgula está antes do talvez. Por isso que de vez em quando eu vejo vírgula depois do é e ela está certa. Esta vírgula não está separando as duas orações. Eu usei as duas orações sem vírgula. Esta aqui está separando o termo interferente talvez. E se eu usar a vírgula para separar as orações? Vejam como fica. Eu vou juntar as duas. Ela saiu, vírgula, e, vírgula, talvez, vírgula, volte logo. O e entre vírgulas? Não, o e não está entre vírgulas. Como não, Aguinaldo? Eu estou vendo. Foi pura coincidência. A primeira vírgula separa as orações. A segunda e a terceira vírgulas isolam o talvez. E aí, por uma triste coincidência, fica parecendo que o é está entre vírgulas. Estas vírgulas não têm a ver com o é. A primeira está separando as duas orações. A segunda e a terceira estão isolando o talvez. Todas estas construções são corretas. Todas. Não há problema com nenhuma delas. E há uma outra possibilidade ainda. Qual é esta outra possibilidade? Ela saiu, ponto e vírgula, talvez, vírgula,
volte logo. Aí está. O ponto e vírgula também pode ser usado para separar orações, não pode? Pode. Então nós temos essa outra possibilidade. Que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Aí está. Cuidado, hein? Eu já ouvi um monte de lendas a respeito do e. E aí dizem, se o e for aditivo não tem vírgula, se o e for adversativo, vírgula obrigatória. Pensem assim, você pode ou não colocar, tanto faz, usando o bom senso para expressar aquilo que você quer. Geralmente na adversativa, na frase que expressa oposição, geralmente a gente faz pausa. Ela saiu e talvez volte logo. Então aí a gente coloca a vírgula, mas é facultativa. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Anotaram então estes 5 exemplos? Fácil, não? Vamos lá. Com isso, nós encerramos então a questão da vírgula, separando as orações. Mas agora, nós temos algumas curiosidades gerais a respeito da vírgula. Para encerrarmos de vez a pontuação, então, vamos a essas curiosidades gerais. Algumas frases que com vírgula ficam de um jeito, sem vírgula ficam de outro, e a UNB explora isso lá na nossa prova. Vamos ver isso então. Curiosidades. Vejam isto. O homem que fuma vive pouco. Vamos ajudar na campanha anti-tabaco. O homem que fuma vive pouco. Mais uma. O homem que pensa é racional. Aí está. São 2 estruturas frásicas muito parecidas. O que eu quero saber de vocês é o seguinte. Elas têm o mesmo sentido? Quando eu digo sentido, em relação à estrutura. Não, são diferentes. Vejam, a oração base é: o homem vive pouco. O homem fuma. Este que, então, é um pronome relativo que está se referindo ao homem. Pronome relativo, nós já vimos isso em outras aulas. É aquele que substitui um nome para evitar a repetição. A mesma coisa aqui. O homem é racional. O homem pensa. Então este que também é um pronome relativo. Aqui, portanto, em cada um desses períodos, nós temos 2 orações. Assim. A primeira oração, o homem vive pouco. A segunda, que fuma. Aqui, a primeira oração, o homem é racional. A segunda, que pensa. Olha que interessante. Quando a gente está fazendo período composto por subordinação, a oração que fica sem conjunção ou sem pronome relativo é a oração principal. A oração que vem com pronome relativo ou com conjunção é a oração subordinada. Já ouviram falar disso? Claro que sim. A gente acha que a subordinada é a que depende, subordinada é a que não tem sentido. Besteira. Para ser subordinada, basta ter um conectivo. Tem um pronome relativo? Então é subordinada. Tem uma conjunção? Então é subordinada. Subordinada é aquela que carrega uma conjunção ou aquela que carrega um pronome relativo. Nós já sabemos que esse aqui é pronome relativo, porque ele substitui a palavra homem. Quando ele substitui um termo antecedente, ele é um pronome relativo. Toda oração subordinada iniciada por pronome relativo é sempre adjetiva. Sempre, 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 sempre adjetiva. Guardem isso na memória.
toda oração subordinada, iniciada por pronome relativo, que, qual, quem, quanto, onde, cujo, ela é sempre adjetiva, sempre. Por quê? Porque o pronome relativo sempre se refere ao nome da oração anterior. Então ele sempre introduz uma qualidade para o nome da oração anterior. Por isso ela é sempre adjetiva. Anotem, toda oração subordinada, iniciada por pronome relativo, que, qual, quem, quanto, onde, cujo, é sempre adjetiva. Sempre. Agora, os adjetivos, eles têm duas funções. Eles têm a função de restringir e a função de explicar. Não é isso? Restringir quando aquilo não se aplica a todos os seres. E explicar quando se aplica a todos os seres. Vejam aqui. O homem que fuma vive pouco. Todo homem vive pouco? Não, apenas o homem que fuma. Todo homem fuma? Não, alguns homens fumam, outros não. Então eu aqui estou restringindo. Esta é uma oração, então, chamada de restritiva. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora vejam a de baixo. O homem que pensa é racional. O homem é racional. Por que o homem é racional? Porque o homem pensa. Ah, então todo homem é racional. Sim. Todo homem pensa. Sim. Apesar de as garotas já estarem pensando gracinhas. Todo homem pensa? Sim. Todo homem pensa. Eu estou falando de todos, então, não estou? Estou. Então isto é uma explicação. É uma oração subordinada adjetiva explicativa. Olha que interessante. A diferença entre a restrição e a explicação está na quantidade de seres. A restritiva fala de alguns. A explicativa fala de todos. Todo homem pensa, por isso todo homem é racional. Alguns homens fumam, alguns homens vivem pouco. Existem os que não fumam e existem os que não vivem pouco, vivem muito. Aí, e a pontuação, como fica? O que foi que nós combinamos agora há pouco a respeito das explicações em língua portuguesa? Que toda explicação sempre virá marcada. Sempre. Então aqui eu posso colocar vírgula, posso colocar parênteses e posso colocar travessões. Obrigatoriamente. Por quê? Porque ela é explicativa. Em língua portuguesa, toda explicação sempre virá marcada. Então eu poderia colocar também travessões e parênteses. O homem, abre parênteses, que pensa, fecha parênteses, é racional. Ou então, o homem, travessão, que pensa, travessão, é racional. Aí está. Vejam só, na explicativa, então, sempre haverá um sinal de pontuação, porque toda explicação sempre virá marcada. Sempre, 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 sempre. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então pensem nisso. Restritiva, sem vírgula. Explicativa, com vírgula. Algumas orações só podem ser restritivas. Outras só podem ser explicativas. Agora, existem algumas que podem se transformar de restritivas em explicativas, outras que não se transformam. Vamos ver isso então. Vamos ver as que só podem ser isso, as que só podem ser aquilo, e depois vamos ver as que se transformam. Vamos a uma frase bem simples, para que a gente perceba a restrição e a explicação de maneira bem óbvia. Quando eu digo isto aqui, conheci o autor que escreveu Brida. Todo mundo sabe quem escreveu Brida, não é? Vamos lá. Conheci Paulo Coelho, que escreveu Brida.
Vamos lá, eu quero saber o seguinte. As duas com vírgula, só a primeira com vírgula, só a segunda com vírgula ou sei lá. Esse que é um pronome relativo. Esse primeiro que está se referindo ao autor. O segundo que está se referindo a Paulo Coelho. Conheci o autor que escreveu Brida. Quantos autores existem no mundo? Vários e vários e vários. Todos escreveram Brida? Não, apenas um. Então eu estou falando de um dentre vários. Eu estou restringindo. Esta é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Eu posso colocar vírgula? Jamais, porque na restritiva nunca há vírgula. Agora, conheci Paulo Coelho, que escreveu Brida. Quantos Paulos Coelhos existem no mundo? Um só. Aí alguns vão dizer, mas pode haver outro com o mesmo nome. Sim, mas Paulo Coelho, o mago, o amigo do Raul Seixas, isso mesmo, o grande viajante da Transiberiana, só existe esse. E ele escreveu Brida, não escreveu? Sim. Então, se só existe esse, eu estou falando dele, eu estou explicando. Essa é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Se ela é explicativa, obrigatoriamente nós temos de separar por vírgula. Aí está. Muito fácil, não? Muito simples. Como tudo na língua portuguesa. Isso vai fazer diferença na hora da prova, hein? Eles vão colocar vírgula em frase que não é explicativa e aí a gente erra. Mais uma. Vejam esta. A lei que obriga os municípios a controlarem seus gastos entrou em vigor em 2001. Se a data não foi essa, por favor, relevem. Vamos lá, mais uma. A lei de responsabilidade fiscal que obriga os municípios a controlarem seus gastos entrou em vigor em 2001. Eu quero que vocês comparem as duas e digam qual delas deve receber vírgulas. Vamos lá? A lei que obriga os municípios a controlarem seus gastos entrou em vigor em 2001. Esse que obriga os municípios a controlarem seus gastos é uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque carrega o conectivo. Adjetiva, porque esse conectivo é um pronome relativo. Agora, eu estou restringindo ou estou explicando? Quantas leis existem no mundo? Milhões delas. Agora, apenas uma obriga os municípios a gastarem pouco, a controlarem os seus gastos. Então, esse que obriga os municípios a controlarem seus gastos está restringindo a ideia de lei.
Olha, existem leis, mas eu não estou falando de todas as leis. Eu estou falando da lei que obriga os municípios a controlarem seus gastos. Restritiva, portanto. Se é restritiva, sem vírgula. Agora vejam a de baixo. A lei de responsabilidade fiscal, que obriga os municípios a controlarem seus gastos, entrou em vigor em 2001. Quantas leis de responsabilidade fiscal existem? Apenas uma. E é característica dela obrigar os municípios a controlarem seus gastos. Então aqui nós temos uma oração subordinada. Oração porque tem verbo. Subordinada porque carrega o conectivo. Adjetiva porque esse conectivo é um pronome relativo. Não é isso? É. E ela é explicativa. Por quê? Porque só existe uma lei de responsabilidade fiscal. Então eu só posso estar falando dela, estou explicando. Se ela é explicativa, vírgulas obrigatórias. Pode ser vírgula, podem ser parênteses e podem ser travessões. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Então vejam, a primeira só pode ser restritiva. A segunda só pode ser explicativa. Vamos ver o outro exemplo que está aqui em cima, o do Paulo Coelho. A primeira só pode ser restritiva. A segunda só pode ser explicativa. Não dá para ter outras ideias. Agora, existem frases em que eu posso, com a mesma construção, mudando a vírgula, ter uma diferença de explicação para restrição. Vejam isto. Comi as frutas que estavam maduras. Expliquem para mim o que é que vocês entendem desta frase. Comi as frutas que estavam maduras. Muito bem. Tem mais gente falando. E aí? Vamos lá. E agora? De novo, pensem um pouquinho. Aí está. Comi as frutas que estavam maduras, com ou sem vírgula. As duas são corretas. O que muda é o sentido. Quando eu digo comi as frutas que estavam maduras, reparem que eu não coloquei vírgula. Então ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Na de baixo, eu coloquei vírgula. Então, ela é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Vamos parar aqui. E aí está. E o que é que muda, então, de uma para a outra? É o sentido. A primeira, comi as frutas que estavam maduras. Havia várias frutas, algumas estavam maduras, então eu comi as maduras. Comi as frutas que estavam maduras, comi apenas as frutas maduras. Eu estou restringindo. Agora na de baixo, comi as frutas, vírgula, que estavam maduras. Ora, eu comi todas as frutas porque todas as frutas estavam maduras. Por isso é uma explicação, porque fala de todas. Lá na hora da prova, eles vão colocar assim para vocês. Na frase, comi as frutas, vírgula, que estavam maduras, a vírgula está isolando uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não, adjetiva. Eles adoram fazer isso. Eles dizem, devemos colocar a vírgula para transformar a oração em restritiva. Errado. Com a vírgula a gente transforma em explicativa. Eles adoram fazer isso, porque muita gente fica, qual que tem vírgula, restritiva ou explicativa? É só lembrar, em língua portuguesa, toda explicação sempre virá marcada.
Então, é a explicativa que tem vírgula obrigatoriamente. Mais uma. Tenho saudade dos tios que me ajudaram. Vamos lá, eu tenho 10 tios. Agora eu quero saber, se vocês leem esta frase, vocês pensam, ele tem saudade de todos os tios ou ele tem saudade de alguns tios? Tenho saudade dos tios que me ajudaram. E aí? É restrição. Eu tenho saudade apenas de alguns tios. Porque alguns tios me ajudaram. Mas existem outros. Então aqui eu estou restringindo. Agora, tenho saudade dos tios, vírgula, que me ajudaram. Aí está. De quantos tios eu estou falando? De todos. Todos me ajudaram. Então a primeira é restritiva, a segunda é explicativa. Simples isto? Fácil? Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, nós temos mais curiosidade para vocês. Aqui nós estávamos falando então das restrições e explicações, não é isso? Mudança de sentido de uma frase ou outra. Existem outras construções, existem outras frases com as quais nós temos de tomar muito cuidado. Por quê? Porque o uso da vírgula pode fazer toda a diferença. A gente até recebeu um e-mail, eu recebi vários, porque muitos aluninhos mandaram, Aguinaldo, você já viu isso? E mandava. Aí o outro, Aguinaldo, você já viu isso? E mandava. Era uma campanha da... Esqueci a campanha. Da ABL. Não era da ABL. Era de uma associação de imprensa. Era isso mesmo. Era de uma associação de imprensa. Em que o slogan era: uma vírgula pode fazer toda a diferença. Não é isso? E aí tinha lá. A vírgula pode dizer se você vai receber ou não. Não pague. Não, vírgula, pague. Lembram-se disso? Então, esta vírgula muda o sentido da frase. Então, devemos estar aptos a perceber estes sentidos. Então, vamos lá. Uma outra curiosidade, então, para o uso da vírgula. Uma última curiosidade. Com os adjuntos adverbiais. A UNB ama fazer isto. Vejam, eu nasci em 1985, fiz letras. Vamos lá, a verdade sobre minha vida para vocês. Muitos perguntam, será que Aguinaldo tem 17 anos, 18 ou 20? Aqui está a verdade. Eu nasci em 1985, fiz letras. Vocês têm que colocar uma vírgula para que a frase fique com sentido. Se colocarem a vírgula no lugar errado, vocês morrem, hein? Vamos lá. Onde vocês colocaram a vírgula? Aqui. Eu nasci em 1985. Fiz letras. Eu vou fazer 25 aninhos ainda, né? E se eu puser a vírgula aqui? Eu nasci em 1985, fiz letras. Se eu puser a vírgula aqui? Eu nasci, vírgula, em 1985, fiz letras. Muda tudo. A gente geralmente entra para a faculdade com 18, 19, 20 anos, não é isso? Então, se em 1985 eu fiz letras, eu tinha 20 anos lá. Nossa, agora eu teria 45? Não, que absurdo. As duas são corretas. O que muda é a idade do ser. Perceberam? A mudança de sentido. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, e se eu quiser colocar duas vírgulas? O adjunto adverbial não pode ficar entre vírgulas? Pode. Mas aí ficaria assim, eu nasci em 1985, fiz letras.
Esse 1985 se refere a quê? Sei lá. Então, se eu quiser colocar vírgula, uma delas tem de se transformar em ponto e vírgula. Pronto, agora voltou a ficar correto. Eu nasci, vírgula, em 1985. Ponto e vírgula. Fiz letras. Então, o meu nascimento se deu em 85. Eu nasci, ponto e vírgula. Em 1985, fiz letras. A minha entrada na faculdade aconteceu em 1985. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Então, com isso, nós encerramos aí a nossa querida pontuação. Nós vimos, então, na aula passada, alguma coisa do período simples, terminamos hoje. Vimos hoje o período composto. Vimos hoje o uso do ponto e vírgula também, que não tínhamos falado ainda. E o mais importante é, eu posso ou não tirar esta vírgula daqui ou dali? Para o NB, é a grande pegadinha. A questão do termo interferente. Se você coloca um termo interferente, não importa se ele é curto, se ele é longo, se ele é um adjunto adverbial, se ele é um aposto, um vocativo, não importa. Você coloca duas vírgulas ou você tira duas vírgulas. A UNB vai fazer a proposta de colocar uma vírgula apenas, ou então de retirar uma vírgula apenas. Cuidado, hein? Vejam sempre a concatenação da frase, a ordem direta, sujeito, verbo e complementos. Nunca separar sujeito do verbo, nem verbo do complemento, nem termo regente do complemento nominal. Nunca. Então, se você tirar uma vírgula e sobrar uma separando, está errado. Se você puser uma vírgula e ela separar, está errado. Então, quando eles propõem a colocação da vírgula, veja se ela não separa estes termos. Se eles propõem a retirada de uma vírgula, veja se não sobra uma outra separando estes termos. Tá bem? Era essa, então, a nossa cara pontuação. Era isso que tínhamos para falar. Tá bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aí vocês vão dizer, a aula é gravada, Aguinaldo. Estamos assistindo depois de você gravar. Se tiverem dúvida, como eu sempre digo, mandem para o plantão de dúvidas e a gente resolve. Tá certo? Na apostila de gramática, vocês têm muitos e muitos e muitos exercícios de pontuação. Resolvam todos e mandem as dúvidas para nós. Tá certo? Muito bem. Vocês querem falar de que agora? Do Corinthians? Melhor não, né? Goleada de 5, mas mesmo assim a gente não tamo mais. Mas tudo bem, sem problema. Tem o ano que vem. Esse é o meu lado corintiano falando. Vamos lá. Vamos falar de outra coisa interessantíssima. De quê? Era só olhar o programa. Interpretação de texto. Já ouviram falar em interpretação de texto? Claro que sim. Então aqui nós vamos ter algumas dicas de interpretação de texto. Uma perguntinha. Lá no edital, de vez em quando aparece interpretação, de vez em quando aparece compreensão de texto. E outras vezes eles colocam lá interpretação e compreensão ou compreensão e interpretação. Qual a diferença entre compreensão e interpretação? Muito bem, é isso mesmo. Não há diferença? Sim. Vocês se lembram de como eram as aulas de leitura lá na 5ª série? Claro que sim. A professora trazia um texto que pegava a página inteira, né? Era gigante, e no verso 20 questões de interpretação de texto. Lembram-se disso? Aí ela dizia, leiam o texto e depois respondam as questões no verso. A gente nem lia nada. A gente já ia direto para as questões. Vocês se lembram como eram as questões? Sim. Primeira questão. Onde se passa a história? Aí você virava, procurava o nome de uma cidade. Não é isso? E aí anotava lá. A segunda pergunta. Quando acontece a história? Você procurava uma data, não encontrava, mas estava lá no outono. Pronto, você já respondia, no outono. Né?
Aí a terceira pergunta, quais são os personagens da história? Aí você procurava todos os nomes e anotava lá. Aí quarta pergunta, o que acontece com o Joãozinho depois que ele sai da escola? Aí você virava lá, copiava o trechinho em que o Joãozinho estava saindo da escola. Não é isso? Essas questões são questões de compreensão. Compreensão é uma mera captação de informações contidas no texto. Quando você lê e entende, você está fazendo a compreensão. Então, quando se passa a história, onde se passa a história, quais são os personagens centrais, quais são os secundários, o que acontece com o Joãozinho depois que ele sai da escola, tudo isso é compreensão. Agora, vocês se lembram como era a questão número 20, a última questão? Ela era trágica. A questão 20 era sempre assim, agora, com suas palavras, diga o que você entendeu do texto. Era essa que a gente deixava em branco, não é? Essa é de interpretação. Por quê? Porque a interpretação passa pelo leitor. Depende, então, da experiência do leitor, ele entenderá o texto de uma ou de outra maneira. Então, interpretar é colocar a sua vivência, o seu conhecimento de leitor, para perceber as informações contidas no texto. Quando você só percebe as informações, capta as informações, você está fazendo compreensão do texto. Quando você passa a analisar com a sua experiência, você passa a fazer interpretação de texto. Essa é a diferença, então. Por isso, em muitos editais, a gente vê lá, compreensão e interpretação de texto. Algumas vezes eles tiram a informação literalmente do jeito que está no texto, aí é compreensão. Outras vezes eles dizem, podemos entender que, aí já passa a ser interpretação. É claro que aqui nós vamos trabalhar com estas duas coisas, tá certo? Com a compreensão, porque vamos captar as informações do texto, e a interpretação, porque nós vamos tirar daí algumas ideias, tá certo? A interpretação, ela pode ser objetiva ou ela pode ser subjetiva. Já ouviram falar disso? Claro que sim. Então, interpretação. Ela pode ser subjetiva e ela pode ser objetiva. Qual a diferença entre uma interpretação objetiva e uma interpretação subjetiva? A subjetiva, ela é pessoal. Ela é particular. Nossa, ela é particular. Isto é letra de música. Martinho da Vila. Particular, ela é particular. A faculdade, ela é particular. Vamos lá. E a objetiva? A objetiva é comum. Ela é geral. Ela é consensual. Eis a diferença. Na interpretação subjetiva, eu entendo o que eu quero e não me interessa em absoluto o que os outros estão pensando a respeito daquele mesmo fato. Já na objetiva, nós temos uma interpretação consensual. Todos chegam à mesma ideia a respeito daquele fato. Por exemplo, se eu digo assim, Joãozinho desceu do ônibus, caiu num buraco e morreu. Aí chega uma e diz assim, nossa, ele estava bêbado, não estava não? A outra, ele é cego? E a outra, esse prefeito não cuida dos buracos? Cada um então viu o acidente por um ângulo diferente, não é isso? Que o Joãozinho estava bêbado, o Joãozinho não viu o buraco, o prefeito devia ter tapado o buraco. Então, cada um vai levar do acidente uma informação. Isso é subjetivo, isso é pessoal, não é? Agora, se eu digo, Joãozinho desceu do ônibus, caiu num buraco e morreu. Aí todo mundo, então ele passou desta para melhor. A outra, sim, ele finalmente bateu as botas. E a outra, ele deu o grande mergulho nas trevas. Todo mundo entendeu a mesma coisa, ou seja, ele já não está mais entre os mortais. Então essa já é uma interpretação objetiva. Objetiva é aquela que todos chegam da mesma maneira. E subjetiva é aquela
que cada um faz do jeito que lhe apetece. Tá bem? Se eu pergunto para vocês, o que vocês acharam do jogo do Corinthians? Aí você vai dizer, chato, legal, bobo, ruim, ótimo, subjetivo. Agora, o que é o resultado? O resultado é X. Então é objetivo. Não tem como achar legal, nem ruim, nem nada. É esse o resultado. Certo? Nós vamos trabalhar aqui com a interpretação objetiva ou com a interpretação subjetiva? No concurso, qual das duas? A objetiva, é claro. Por quê? Imaginem, vocês vão fazer uma prova para agente, ou então para escrivão. Quantas vagas haverá? 200 para agente e 200 para escrivão. Quantos inscritos? 200. 200 mil para agente e 200 mil para escrivão. Se houver 200 mil inscritos, vamos colocar 400. Pronto, a conta já fica para os dois. 400 mil inscritos. Se a interpretação fosse subjetiva, o que é que aconteceria? 400 mil respostas corretas. Não pode. Todo mundo tem que assinalar a mesma coisa no gabarito, senão está fora. Por isso, nosso trabalho aqui é a interpretação objetiva. É isso que vai servir, então, como dica. Interpretar texto, todo mundo já sabe. Vocês já passaram pelo primário, pelo ginásio, pelo colégio, pela faculdade, então já interpretaram muitos textos na vida. Só que lá, primário, ginásio, colégio, a gente fazia interpretações mais subjetivas. A professora queria que a gente usasse a criatividade. Aqui não mais, eu não quero mais a criatividade. Eu quero que vocês digam por que vocês pensaram isso. Provem isso para mim no texto, tá bem? Então o nosso trabalho daqui a pouco, depois do recreio, será justamente esse. Como chegar à interpretação objetiva do texto, tá certo? Vamos fazer uma pausa agora. Daqui a pouquinho a gente volta com a interpretação objetiva do texto para que nós gabaritemos a nossa prova. Até já.